Olá, seja bem-vindo ao nosso Liturgia Diária. Cor litúrgica, branco. Quarta semana da Páscoa. Terça-feira, ano B. 23 de abril de 2024. Primeira leitura. Primeira leitura. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, aqueles que se haviam espalhado por causa da perseguição que se seguiu à morte de Estevão, chegaram a Fenícia, a ilha de Chipre e a cidade de Antioquia, embora não pregassem a palavra a ninguém que não fosse judeu. Contudo, alguns deles, habitantes de Chipre e da cidade de Cirene, chegaram a Antioquia e começaram a pregar também aos gregos, anunciando-lhes a boa nova do Senhor Jesus. E a mão do Senhor estava com eles. Muitas pessoas acreditaram no Evangelho e se converteram ao Senhor. A notícia chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. Então enviaram Barnabé até Antioquia. Quando Barnabé chegou e viu a graça que Deus havia concedido, ficou muito alegre e exortou a todos para que permanecessem fiéis ao Senhor, com firmeza de coração. É que ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E uma grande multidão aderiu ao Senhor. Então Barnabé partiu para Tarso, à procura de Saulo. Tendo encontrado Saulo, levou-o a Antioquia. Passaram um ano inteiro trabalhando juntos naquela igreja, e instruíram uma numerosa multidão. Em Antioquia os discípulos foram, pela primeira vez, chamados com o nome de cristãos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsório. Cantai louvores ao Senhor, todas as gentes. Cantai louvores ao Senhor, todas as gentes. O Senhor ama a cidade que fundou no Monte Santo, ama as portas de Sião mais que as casas de Jacó. Dizem coisas gloriosas da cidade do Senhor. Lembro o Egito e Babilônia entre os meus veneradores. Na Filisteia ou em Tiro ou no país da Etiópia, este ou aquele ali nasceu. De Sião, porém, se diz, nasceu nela todo homem, Deus é sua segurança. Deus anota no seu livro, onde inscreve os povos todos, foi ali que estes nasceram. E por isso todos juntos a cantar se alegrarão, e, dançando, exclamarão, estão em ti as nossas fontes. Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia. Minhas ovelhas escutam minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Celebrava-se, em Jerusalém, a festa da dedicação do templo. Era inverno. Jesus passeava pelo templo, no pórtico de Salomão. Os judeus rodeavam-no e disseram, até quando nos deixarás em dúvida? Se tu és o Messias, dize-nos abertamente. Jesus respondeu, já vô-lo disse, mas vós não acreditais. As obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim, vós, porém, não acreditais, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas escutam a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna e elas jamais se perderão. E ninguém vai arrancá-las de minha mão. Meu Pai, que me deu estas ovelhas, é maior que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Homilia diária. Tomemos a livre decisão de ouvir a voz de Deus. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem, e eu lhes dou a vida eterna, e nunca perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Para que você possa refletir e entender o vídeo, você precisa ativar a legenda em espanhol. Meus irmãos, minha irmã, Jesus havia mostrado, por palavras e ações, quem ele era, mas muitos não acreditaram em Jesus e o Evangelho nos diz que eles tiveram a oportunidade de acolher e aceitar Jesus em suas vidas, mas não o fizeram. Aceitará. Quem são estes? Os escribas, os fariseus, os mesmos judeus através dos quais Cristo veio para o povo de Israel. Mas, meus irmãos, quem não acredita, quem só confia nas próprias ideias torna-se uma pessoa arrogante, insensível, arrogante. E sobre o que Jesus está nos falando aqui? Minhas ovelhas ouvem minha voz.
Que voz você ouviu? A quem você deu crédito? A voz do Salvador Cristo Bom Pastor, ou a voz do mundo com suas ideologias, com aquilo que não acrescenta e não nos leva ao céu, o que nos faz continuar na vida eterna? Estamos vivendo, meu irmão, um tempo de relativismo, onde a verdade de Deus se confronta com o que o mundo oferece para cada um de nós, e isso tem levado muitos a fecharem os ouvidos, o coração à voz de Deus Bom Pastor. Que voz você ouviu? A voz de Cristo Salvador ou a voz do mundo? E quantos voltam as costas a Deus, voltam as costas ao bom pastor que veio para dar a vida e que não quer que ninguém se perca? O próprio Evangelho diz: ninguém arrebatará da minha mão, mas, meu irmão, existe uma palavra que se chama liberdade, e algo que Deus nunca tocará em nós é a nossa liberdade de escolha, a nossa liberdade de adesão a Deus, aos seus projetos, a uma vida de santidade, a uma vida de dedicação a Ele. Que tristeza, meu irmão, minha irmã, quando encontramos cristãos que vão à missa todos os dias, que se confessam, rezam o terço, mas não ouvem a vida de Deus. São como aqueles de quem Jesus fala, túmulos caiados por fora, embelezadores, lindos, mas, por dentro, cheios de putrefação. Por quê? Não ouvem a voz de Deus, não ouvem a voz do bom pastor, por isso são arrebatados nas mãos dele. Mas pela liberdade do homem, porque, através de Cristo, ninguém jamais se perde. E ninguém será arrebatado das mãos dele. Meus irmãos, minhas irmãs, precisamos ter cuidado, porque o Senhor respeita a nossa livre decisão. Olha que lindo! Você é livre para continuar com Cristo, para dar a vida por Ele ou para continuar na putrefação que o mundo oferece, nos pecados. E se queremos ou não a vida e a salvação que Ele nos oferece depende de cada um de nós. Quero encerrar com um testemunho. Quando conheci Cristo, fiz a escolha de ser tudo dele. Vivi na escravidão da pornografia, da masturbação, e quando estava trabalhando, tinha um homem que pegava mulheres à noite e, lá, ele retirou fotos dela nua em cima de carros. E quando ele estava me levando no carro, ele me deu um monte de fotos e me disse: essas são as fotos. Eu disse: não quero, porque isso não me pertence mais, porque agora pertenço a Cristo. Por minha decisão e por minha livre decisão de ouvir a voz de Deus, tirei todas aquelas fotos, entreguei a ele e disse: nunca mais me apresente esse tipo de foto ou que possa prejudicar minha vida com Deus. Nunca mais aquelas pessoas me presentearam ou me desrespeitaram, pois tive a livre decisão de escolher e ouvir a voz de Deus. Que Deus ajude vocês também a ouvir a voz de Deus para renunciar ao que pertence ao mundo. Sobre todos vocês, venha a bênção do Todo-Poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.